Vamos lá começar a aula então, né, Vitor? Vamos lá, Arthur. Vamos começar. Venham aqui na tela comigo. Como nós falamos, vamos trabalhar raciocínio lógico e informática de uma vez, tá? Para o TRT Pernambuco. E é o seguinte, pessoal. Que assuntos nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar um assunto que nós entendemos que vai ajudar você a enfrentar a informática e o raciocínio lógico, e é o assunto das proposições lógicas. Nós vamos, do ponto de vista, né, de raciocínio lógico, nós vamos trabalhar os valores lógicos das proposições, daquelas 5 proposições mais conhecidas, né? Condicional, bicondicional, disjunção exclusiva, disjunção simples e conjunção. Do ponto de vista do professor Vitor, né? Acho que você pode... A gente vai chegar nas funções aí do Excel que envolvem também esses conectores lógicos. Vocês vão ver que esses operadores lógicos que nós usamos no raciocínio lógico, eles estão lá presentes no Excel. Então, quando você for analisar uma função de Excel, quando você for resolver um exercício lá de prova de Excel, muitas vezes vão ser cobradas essas funções, e se você sabe analisar essas funções no raciocínio lógico, provavelmente você vai ter facilidade para enfrentar também nas questões de Excel lá de informática. Para a gente começar, até para nivelar todo mundo, tá? Não sei, às vezes alguns de vocês aí já estudaram bem lógica de proposições, outros ainda nem tanto. Quem já estudou vai aproveitar agora para revisar. Quem não estudou esse assunto ainda vai aproveitar para entender do que a gente está falando, compreender as proposições lógicas e compreender como é que isso vem lá na informática também. Por isso, pessoal, eu quero então começar fazendo uma revisão rápida aí com vocês sobre quais são essas 5 proposições lógicas, quando elas são verdadeiras, quando elas são falsas, qual é a ideia que elas transmitem. Vem aqui na tela comigo então, olha o que nós temos. Eu vou começar falando de apenas 4, eu vou deixar a condicional para o final. Mas vou começar falando de 4 dos nossos principais aqui operadores lógicos, e para isso eu vou usar 2 proposições simples. A proposição P, estou com calor, a proposição Q, que diz que eu quero sorvete. Quais são as proposições que eu tenho aqui? É só a gente ir direto nos conectivos. Aqui eu tenho um E, aqui eu tenho um OU. Aqui eu tenho o se e somente se, e aqui eu tenho o ou. Qual o nome de cada uma dessas proposições, pessoal? Aqui nós temos a conjunção. Vamos começar falando dela então. Conjunção, estou com calor e quero sorvete. Como é que a gente esquematiza isso? Nós chamamos isso aqui de P, nós chamamos isso aqui de Q. E a gente pode escrever essa proposição de forma sintética assim, né? P e Q. As bancas geralmente utilizam uma outra simbologia, P, chapeuzinho, Q. Normalmente você vai vir dessa forma nas questões de prova. O que eu costumo falar, Vitor, para o pessoal? Quando a gente estuda as proposições lógicas, é importante a gente decorar algumas coisinhas, mas também é importante a gente tentar entender o sentido das proposições. Principalmente quando vem uma questão um pouquinho mais difícil, ela vai fugir um pouquinho do decoreba e vai exigir que realmente você tenha compreendido o que cada proposição significa, qual é a ideia passada. E qual é a ideia que o E passa? Eu falo para o pessoal que o E passa a ideia de verdade. Quando eu falo para você que eu estou com calor e quero sorvete, eu estou querendo dizer que as duas coisas são verdade. Eu estou querendo dizer que, olha, é verdade que eu estou com calor, e agora eu estou mesmo, né? Tá agora quente pra caramba quente. Aqui. Inclusive, estou esperando o pessoal ligar o ar-condicionado. E também é verdade que eu quero sorvete, tá? Quando a gente usa o conectivo de E, o conectivo E, grave isso. A ideia passada é a ideia de verdade, tá? Então, vem aqui na tela, eu vou até deixar anotado aqui para você. A ideia do conectivo de conjunção é a ideia de verdade. O que significa isso? Significa que se alguma das informações for falsa, isso contamina a frase inteira. A frase inteira vai ser falsa, tá? Tudo tem que ser verdade para que o E seja respeitado. Vamos ver o próximo aqui. A próxima proposição é o nosso OU, é a nossa disjunção. Disjunção, que a gente geralmente chama também de disjunção simples ou disjunção inclusiva. Essa aqui era a proposição P, essa aqui era a proposição Q. A gente representa isso, portanto, como P ou Q.
Também as bancas gostam de representar assim, ó, P, um Vzinho aqui no lugar do ou e a proposição que. Essa é a representação. Qual a ideia passada pela disjunção? É a ideia de pelo menos um. Pelo menos um. Quando eu falo para você que eu estou com calor ou quero sorvete, eu estou querendo dizer que pelo menos uma dessas coisas é verdade. Pode até ser que as duas sejam verdade, pode até ser que eu realmente esteja com calor e queira sorvete, mas basta que uma delas seja verdade para a frase inteira ser verdadeira. Então, quando que essa proposição vai ser falsa? Ela vai ser falsa quando as duas informações forem falsas. Quando eu não estiver com calor e não quiser sorvete. Se as duas informações são mentiras, são falsas, é porque a frase inteira é falsa. Mas se alguma delas for verdadeira, isso já é suficiente para a frase inteira ser verdade, tá? Vamos dar sequência então. Venham aqui na tela. A próxima proposição é a nossa bicondicional. Olha aqui o se e somente se que nós chamamos de bicondicional. A bicondicional, pessoal, a gente representa com a setinha dupla, né? Tenho aqui P, tenho aqui Q. A bicondicional a gente representa com P, setinha dupla, Q. P, se e somente se, Q. Eu falo para o pessoal, Vitor, que a bicondicional dá a ideia de simultaneidade. Um depende do outro. Exatamente. Simultaneidade. Por que simultaneidade, pessoal? Porque quando eu falo para você que eu estou com calor se e somente se eu quero sorvete, eu estou querendo dizer que essas duas coisas elas só acontecem juntas. Então, se eu estou com calor, eu vou querer sorvete. E se naquele dia eu quero sorvete, é porque eu estou com calor. Então, ou as duas informações são verdadeiras, ou as duas informações são falsas. Pode até acontecer isso, de num determinado dia eu não quero sorvete e não estou com calor. Isso pode acontecer. O que não poderia acontecer? O que desrespeitaria essa frase aqui? Se uma informação fosse verdadeira e a outra fosse falsa. Se as informações tivessem valores lógicos diferentes, aí a proposição seria falsa. A bicondicional ela vai ser verdadeira sempre que as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Pode ser as duas verdadeiras ou as duas falsas. Mas se elas tiverem valores lógicos diferentes, aí a bicondicional é falsa. Tá bom? Vamos dar sequência, vamos ver mais uma aqui para a gente ver o restante dessa aula. Aqui nós temos a proposição que nós conhecemos como disjunção exclusiva. Ó. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, que é esse ou, ela pode ser representada de algumas formas, tá? Muitas vezes você vai ver só assim mesmo, né? Ou P ou Q, mas uma representação que de vez em quando aparece em prova é assim, ó. Você tem o Vzinho, aquele mesmo Vzinho que a gente já viu ali no ou simples, mas com um tracinho embaixo. Esse Vzinho com tracinho embaixo é a nossa disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva dá a ideia de exclusividade, tá? Exclusividade. Dá a ideia de que somente uma das coisas pode acontecer. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Exatamente. E não os dois ao mesmo tempo. Com certeza. E a gente, ó, e fiquem ligados, por que nós estamos dando essa aula juntos? Porque isso daqui, já o professor Vitor vai mostrar, né? Isso aqui lá no Excel, né? Como é que é o nome? Shore, né? Show. É shore em inglês, né? Em português, Excel botou em português e virou show. Exatamente. Então vocês vão perceber que esses conceitos que nós estamos vendo aqui, pessoal, vão ser muito úteis na hora de resolver lá os exercícios de informática também. Então, a disjunção exclusiva dá a ideia de exclusividade. Se uma informação é verdadeira, a outra não pode ser, a outra tem que ser falsa. Se a primeira é falsa, a outra obrigatoriamente tem que ser verdadeira. O que acontece se as duas coisas forem verdade ou se as duas coisas forem mentira? A proposição fica falsa, tá? A disjunção exclusiva fica falsa, então, se alguma das proposições, se as duas proposições, tiverem o mesmo valor lógico. Então tá bom, pessoal. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Com isso que nós revisamos, nós já vamos ver como isso pode cair em prova. Vamos pegar essa questão aqui do TRT2, TRT de São Paulo, né, de 2014. Inclusive, TRT de São Paulo, que é um concurso que está para acontecer.
Um dia antes da reunião anual com os responsáveis por todas as franquias de uma cadeia de lanchonetes, o diretor comercial recebeu um relatório contendo a seguinte informação: todas as franquias enviaram balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo neste ano. Minutos antes da reunião, porém, ele recebeu uma mensagem em seu celular enviada pelo gerente, que elaborou o relatório, relatando que a informação não estava correta. Dessa forma, o diretor pôde concluir o quê? O que o diretor pôde concluir sabendo que a informação não está correta? Primeiro, que informação é essa que foi dada? Olha, essa informação ela tem aqui um E. Essa informação que foi dada ela é uma conjunção, né? Lembre-se de uma coisa, quando você tem uma proposição e você sabe que aquela proposição não é correta, ou seja, você sabe que aquela proposição é falsa, o que você pode concluir? Você pode concluir que a negação daquela proposição é verdadeira, tá? O professor Vitor vai falar com vocês também, na parte dele aqui, sobre o operador de negação. E o operador de negação, ele faz justamente isso, né? Ele troca o valor lógico da proposição. Então, se você sabe que uma proposição é falsa, a negação dela é verdadeira. Eu preciso, então, encontrar a negação dessa proposição, porque é isso que eu posso concluir. Como que eu faço, né, para encontrar a negação aqui? Nós não vamos usar, provavelmente você já decorou que a negação do P e Q, basta você negar a primeira, negar a segunda, trocar o E pelo OU. Esse é um macete que eu conheço, já pensei aqui de cara, pensei de cara isso aqui. Exatamente. Mas vamos aproveitar que a gente está falando de uma forma um pouco mais detalhada do valor lógico das proposições e vamos tentar encontrar a negação aqui de uma forma um pouquinho mais intuitiva. Pensa comigo. Alguém falou para mim uma conjunção. Eu sei que aquela conjunção é falsa. Se eu sei que ela é falsa, lembra lá do slide anterior? Olha, a conjunção, ela dá a ideia de verdade, dá a ideia de que as duas coisas são verdade. Para a conjunção ser falsa, basta que alguma das informações seja falsa. Então, pode ser falso que todas as franquias enviaram balanço anual, ou pode ser falso que nenhuma delas teve prejuízo nesse ano. Por isso, para negar uma proposição P e Q, basta eu mostrar, olha, ou P é mentira, ou Q é mentira, ou mesmo as duas coisas são mentira. Por isso que a gente nega usando um ou, né? A gente nega usando uma disjunção. E nessa disjunção nós vamos negar um lado e negar o outro também. Vem aqui na tela. Se foi dito que todas as franquias enviaram balanço anual, eu vou negar isso aqui dizendo o quê? Que pelo menos uma, que alguma franquia, né? Que alguma franquia não enviou o balanço. Arthur, alguma franquia... Me permite dar um pitaco talvez um pouco cedo? Sim. Eu acho legal porque eu estou percebendo pelas alternativas que a banca realmente quer pegar o candidato distraído, né? Exatamente. E as pessoas têm um reflexo errado de achar que o contrário de todas é nenhuma, né? Exatamente. E não é. E o contrário de a negação de todas é não todas. É nem todas, né? Nem todas. Então, isso aqui o professor Vitor ele percebeu, porque na letra A o examinador já foi sacando. Ele já botou aqui nenhuma. E botou um todas, né? Para contrariar o nenhum aí da frente. Então, pessoal, isso aqui é para não esquecer mesmo. Vamos aproveitar então essa aula aqui para não esquecer. Você não vai negar todo com nenhum. Não vai negar o nenhum com todo, tá? Isso aí sempre vai ser uma tentativa do examinador te induzir ao erro, mas você não vai fazer isso. Se alguém falou para você que todas as franquias enviaram balanço, basta você achar um contra-exemplo, basta você dizer, olha, não, negativo, essa franquia aqui não enviou balanço, alguma franquia não enviou balanço, existe franquia que não enviou balanço, nem todas, né, como o Vitor falou, nem todas as franquias enviaram balanço, né, pelo menos uma franquia não enviou balanço, enfim, tem várias formas diferentes de você negar, mas você não vai negar dizendo que nenhuma enviou o balanço. Vem aqui na tela, então, alguma franquia, né? Vamos tirar aqui o plural. Alguma franquia não enviou, vamos arrumar aqui, não enviou o balanço. No lugar do E, a gente sabe que a gente vai colocar um ou, porque basta negar a primeira parte ou negar a segunda, ou nenhuma delas teve prejuízo. Como é que eu nego isso daqui? Olha, se aqui está falando que nenhuma teve prejuízo, basta eu mostrar que alguma teve prejuízo, ou alguma delas teve prejuízo nesse ano.
A gente tem alguma opção de resposta com essa cara? Percebam que na letra E nós temos nem todas as franquias enviaram balanço, nem todas enviaram balanço. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que alguma não enviou balanço? É a mesma coisa, né? Porque pelo menos uma, né? Isso, pelo menos uma não enviou. Nós temos o conectivo correto aqui, ó, temos aqui o ou. Pelo menos uma delas teve prejuízo? Sim, alguma teve prejuízo. Pelo menos uma teve prejuízo. O gabarito está aqui na alternativa E. Foi legal que o professor Vitor viu direto aqui para vocês qual é a tentativa do examinador. E eu vejo a banca ainda querendo vencer pelo cansaço, porque ela coloca A, B, a C, a D com alguma coisa, nem todas está aqui, no outro todas elas. Exatamente. O objetivo realmente é confundir quem não está com uma base sólida de raciocínio lógico. Vamos lá, então. Vereador afirmou que, no último ano, compareceu a todas as sessões da Câmara Municipal e não empregou parentes em seu gabinete. Para que essa afirmação seja falsa, é necessário, no último ano, esse vereador. E aí, Arthur, eu já vou direto no macete. Eu quero aqui, deixa eu achar o meu P e o meu Q. E, assim, é interessante isso que a gente está conversando, porque eu estava discutindo com o Arthur antes de começar a aula, que quando a frase, no mundo real, eu tenho medo de ficar muito complexo, mas assim, quando no mundo real a frase faz sentido, às vezes é mais fácil você raciocinar. Mas se o examinador faz alguma maldade e tira um pouco do sentido na frase no mundo real, você fica perdido. Exatamente. Existe uma chance grande. Então, se você gosta muito mesmo de raciocínio lógico, eu sempre quero saber cadê o meu P, cadê meu Q, vou aplicar os operadores lógicos necessários e vou resolver meu problema. Então, qual é a minha linha de raciocínio quando eu olho para essa questão? Eu tenho que achar uma negação. Eu tenho que achar que a afirmação ela precisa ser falsa. Então, a negação dessa sentença ela tem que ser verdadeira. Então, vamos aqui. Ele compareceu a todas as sessões da Câmara Municipal. Esse aqui é o meu P. Não empregou parentes em seu gabinete. Esse aqui vai ser o meu Q. Isso é interessante, porque o meu Q já é uma frase que começa com não. Então eu gosto disso não. Virou o meu Q. Então eu tenho aqui P e Q e eu preciso negar isso aqui. Esse aqui é um conector E. É um conector E, então eu vou colocar meu O aqui, do jeito que o Arthur gosta, e eu vou fazer minha negação aqui, ó. Não P e não Q. Como é que eu nego que ele compareceu a todas as sessões? Eu tenho que dizer que ele não compareceu a todas, ou que pelo menos ele faltou a alguma. Isso. E não empregou parentes em seu gabinete. Então, ou ele empregou algum parente em seu gabinete. Sabendo disso aí, eu vou agora procurar as alternativas e achar a alternativa que tenha uma sentença do tipo. Vamos para a alternativa A. Tenha faltado em todas as sessões. Eu já começo sabendo que essa alternativa está errada, porque a negação para compareceu a todas não é ter faltado a todas, é não ter comparecido a todas, ou ter pelo menos faltado em alguma. Então eu sei que minha alternativa A está errada. Alternativa B. Tenha faltado em pelo menos uma sessão da Câmara Municipal. Isso aqui para mim faz sentido. Tenha empregado todos os parentes em seu gabinete. Aqui a banca foge um pouco da curva, porque a negação de não ter empregado parentes é ter empregado pelo menos um. Não é empregou todos. Então a alternativa B também está errada. Tenha faltado em pelo menos uma sessão na Câmara, ou tenha empregado um parente em seu gabinete, pelo menos um. Essa alternativa aqui me parece correta, mas eu vou prosseguir na D e na E para confirmar que realmente não tem outra parecida. Tenha faltado em todas as sessões, eu sei que está errado, e tenha faltado em mais da metade. Aqui eu já percebi que é aquela alternativa que a banca começa a inventar para Chega na letra E, o examinador não sabe mais o que colocar, vou inventar qualquer coisa aqui. Então, a alternativa C vai ser a correta, porque nós temos aqui a negação das duas sentenças e o mais importante, ó, conector OU, porque a negação de uma conjunção é uma disjunção. Vitor, eu queria mostrar uma coisa legal, assim, a resolução perfeita, né, pessoal? Acho que todo mundo compreendeu aí, é isso mesmo, gabarito letra C, o Vitor fez exatamente como eu imagino que você tem que fazer na prova.
Quero só dar uma dica para vocês, algo que ajuda a economizar tempo na hora de procurar a alternativa de resposta. É legal você ir direto nos conectivos, porque com isso você já elimina algumas. Você já sabe, olha, eu estou diante de uma conjunção, de um e. A negação da conjunção vai ser com um ou, necessariamente vai ser com um ou. Né? É a única forma, inclusive, que a gente estuda. Você já pode ir nas opções de resposta, vem aqui na tela comigo. Você já vai vir aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Você já vai vir aqui, peraí, ó, a letra B não serve para mim, porque tem um E. A letra D não serve para mim, porque também tem um E. Eu vou olhar só a alternativa A C e a E. Então, de cara, você já pode eliminar algumas opções indo direto pelos conectivos. Vamos dar sequência, Vitor? Acho que agora é contigo. Opa, vamos prosseguir agora. E agora que a gente acabou de trabalhar com os conectivos, eu acredito que fique bem mais fácil agora a gente responder e acertar algumas funções envolvendo o Microsoft Excel. Então, eu trouxe aqui direto um exercício no qual nós vamos visualizar funções, que envolvem justamente o raciocínio lógico. O exercício nos apresenta uma planilha. Considere a planilha a seguir, elaborada no MS Excel 2010. Este aqui é um exercício típico, um exercício clássico do Excel, no qual nos é apresentado uma planilha problema. E a alternativa, a questão afirma que suponha que nas células A6, B6 e C6, células que não aparecem aqui na nossa planilha de exemplo. Então, nós temos aqui colunas A, B, C e D, linhas 1, 2, 3 e 4, as linhas 5 e 6, linhas que estão fora da planilha apresentada, sejam inseridas as seguintes fórmulas. Em A6 é inserida uma fórmula que envolve a função E, na célula B6 é inserida uma fórmula que envolve a função OU, e na célula C6 é inserida uma fórmula envolvendo a função não. E o objetivo é encontrar os resultados produzidos nessas células. Então, os resultados produzidos serão respectivamente. E olha só como a coisa muda de figura quando você tem uma boa base de raciocínio lógico. O que é a função E? A função E é uma função que recebe um conjunto de parâmetros e que vai retornar verdadeiro ou falso. E quando a função E retorna verdadeiro? Retorna quando todos os seus parâmetros são verdadeiros. As sentenças com E indicam que, Arthur, uma sensação de verdade. Sim. Então, para que o E seja verdadeiro, tudo que envolve o E também precisa ser verdadeiro. Então, temos aqui uma função E com 3 parâmetros. Os parâmetros a gente reconhece dentro de uma função do Excel pelos ponto e vírgula, então os ponto e vírgula separam os parâmetros, e nós temos que saber qual é a veracidade ou falsidade de cada parâmetro que foi passado. A1 é maior que D4? Então eu preciso ir na célula A1, preciso ir na célula D4 e saber se este parâmetro é verdadeiro. E sim, este parâmetro é verdadeiro. B2, olha aqui, Arthur, você sabe o que é esse maior e menor aqui? Diferente? Diferente, Isso, tá esperto. Já programei. É diferente, exatamente. Como nós não temos o sinal de diferente no nosso teclado, o parâmetro que nós utilizamos é o maior e menor simultaneamente, que indica diferença. B2 é diferente de D3? Coluna B, linha 2. Coluna D, linha 3. 4 e menos 4 são diferentes, logo é verdadeiro. B3 é menor ou igual a C3? Coluna B, linha 3. C3, coluna C, linha 3. Olha aqui, isso aqui é a banca testando o candidato. Menos 2 é menor ou igual a menos 3, Arthur? Não é, né? É maior. 2 é maior. Olha aqui, menos 2 é maior que menos 3. Então, encontramos aqui um parâmetro falso. E o que acontece com a função E quando ela tem 99 parâmetros verdadeiros e um parâmetro falso, Arthur? Aí ela fica falsa. Ela fica falsa. Porque o E é o que nós acabamos de ver, né, Vitor? O E é ideia de verdade. Se alguma coisa for falsa, contamina
a proposição inteira ou a função inteira. Aí. Ó, então, como o Arthur gosta, ó, já sei que a primeira sentença é falsa, então eu já estou atento somente a 3 alternativas aqui. Vamos lá para B6. B6 é a função ou. A função ou, ela pode receber desde 1 a uma infinidade de parâmetros e ela retorna a verdade se o quê? Se pelo menos algum dos parâmetros for verdadeiro. Então, para que uma sentença com ou como um todo seja considerada verdadeira, basta que pelo menos um dos seus parâmetros seja verdadeiro. Então, vamos agora na planilha e vamos verificar parâmetro a parâmetro se eles são verdadeiros ou se eles são falsos. Ou A1 menor que D4. Vou passar uma borrachinha aqui rapidamente. A1 menor que D4. A1, coluna A, linha 1. D4, coluna D, linha 4, 5. A1 é menor que D4? 9 é menor que 5? Isto é falso. B2 igual a D3. Coluna B, linha 2. Igual a D3. Coluna D, linha 3. 4 é igual a menos 4? Isto é falso. B3 maior ou igual a C3. B3 menos 2. C3 menos 3. Menos 2 é maior ou igual a menos 3? Isto é verdadeiro. Eu não sei se vocês perceberam, mas os parâmetros da linha do B6, eles negam todos os parâmetros do A6. Se você simplesmente fizesse a inversão, você não precisaria até ter feito a apuração. Mas a banca, intencionalmente maldosa, ela fez questão de deixar o verdadeiro por último, para que você fosse até o último parâmetro e encontrasse um verdadeiro. Se o primeiro parâmetro avaliado na função ou fosse verdadeiro, eu até poderia parar. Sim, já podia parar por aí. Parar por aí e marcar verdadeiro, que não foi o caso. Então precisei ir até o último dos parâmetros, achei um parâmetro verdadeiro e já sei que essa função ou, como um todo, ela retorna verdadeiro. Então, já sei que B6 é verdadeiro. Ó, já até achei a alternativa certa aqui, porque só tem um falso e verdadeiro. Mas vamos lá comparar a função C6 só para a gente ter certeza mesmo que estamos marcando a alternativa correta. C6 é a função não. E a função não faz o quê? Ela exatamente inverte a sentença lógica. Se o não recebe algo que sabe que é verdadeiro, ele retorna falso. E se o não recebe algo que ele verificou que é falso, ele retorna verdadeiro. A1 é maior que D4? A1 maior que D4. Isso aqui é verdadeiro. Logo, a função não, ela vai retornar falso. E encontramos aqui a nossa sentença correta. Então, viu que eles conseguiram perceber que você pode sair do decoreba do Excel, né? Somente entendendo bem conectivo E, conectivo OU, conectivo não, você consegue avaliar os parâmetros e acertar questões de concurso que envolvam essas funções em específico. Bacana? Muito legal, cara. Muito bacana. E como vocês viram, né? Quem tinha ali o macete, o ou, só precisa, pelo menos uma proposição tem que ser verdadeira. No E, todas têm que ser verdadeiras, né? E a negação faz esse papel, né, de inverter. A mesma coisa que acontece com o raciocínio lógico também, ela inverte o valor lógico da proposição. Muito bacana, Vitor. Arthur, eu até ia fazer a resolução no outro slide, fiz nesse aqui. Vamos elevar o nível de dificuldade? Vamos brincar aqui com a função show? Né? A função show é a disjunção... Vamos aqui filosofar antes de começar a cair da questão. Essa questão assustou muita gente quando ela caiu em prova. A função show, ela remete à disjunção exclusiva. Isto significa que ou uma coisa é verdadeira e a outra é falsa, ou uma coisa é falsa e a outra é verdadeira, para que a sentença como um todo seja considerada verdadeira. Correto? Sim, sim. Como isso funciona no Excel? Tá? Gabarito de Excel. A função show, ela retorna verdadeiro quando o número de argumentos verdadeiros for ímpar. Vou até escrever aqui.
Tá? Show. Olha que interessante. Verdadeiro quando o número de argumentos verdadeiro for ímpar. E como entre ímpar e par não tem uma terceira via, quando o número de argumentos verdadeiro for par, a função show ela retorna falso. Agora vamos lá, vamos responder esse exercício. Considere que um usuário digitou a fórmula show A1 igual a B1, A1 maior que B1, C1 maior que B1 na célula A3 dessa mesma planilha. Pode-se afirmar que o resultado obtido será, e a gente então vai precisar avaliar parâmetro a parâmetro para saber qual o resultado dessa função. A1 é igual a B1? A1 igual a B1? Isso é falso. A1 é maior que B1? A1 é 30, B é 10, estamos vendo que isso é verdadeiro. C1 é maior do que B1? C1 é 20, B1 é 10, isso é verdadeiro. Logo, o resultado dessa sentença obtido será? Falso, né? Falso, porque nós temos um número par de argumentos. Você pode seguir pelo caminho de decorar. É um pouco incômodo, mas funciona. Mas você pode usar os fundamentos do raciocínio lógico para resolver esse problema. Como? Se eu tenho vários parâmetros. Tabela verdade não mente jamais, Arthur. Você vai pegar os parâmetros falso, verdadeiro, verdadeiro, e você vai aplicar o raciocínio 2 a 2 até encontrar a verdade. Estamos aqui aplicando a disjunção exclusiva. Qual é a tabela verdade, Arthur, para falso e verdadeiro na disjunção exclusiva? Verdadeiro. Né? Verdadeiro. E agora eu posso comparar verdadeiro com o verdadeiro. E qual é a tabela verdade, Arthur? Para verdadeiro com verdadeiro? Vai ser falso. Então, esta função realmente deve retornar falso, não porque o número de argumentos verdadeiro é ímpar, mas porque a função ou exclusivo, ao aplicar a tabela verdade nos parâmetros, ele vai encontrar falso. Muito legal. Vamos brincar. Vamos fazer algo um pouco diferente, Arthur? Vamos fazer aqui, ó, em cima da hora. Sim. Tá? Vamos pegar uma função, né, show. E ao invés de colocar células para a gente referenciar, vamos simplesmente colocar aqui o verdadeiro e falso e tentar encontrar a resposta da função. Vai dizendo para mim aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vai falando. Verdadeiro de novo. Fala mais um. Verdadeiro. Ok. Encerramos aqui. Você passou os 7 parâmetros. Como eu vou saber se essa função retorna verdadeiro ou falso, independente de ter decorado alguma coisa? Vou fazer um mata-mata aqui do raciocínio lógico. Verdadeiro, verdadeiro. Vamos fazer um mata-mata do raciocínio lógico. Vamos passar esse aqui de fase porque ele ficou sem ninguém para disputar. Verdadeiro com verdadeiro na disjunção exclusiva. Vai dar falso, né? Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro também. E verdadeiro passou de fase aqui. Vamos fazer a semifinal. Falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar falso. E verdadeiro com falso aqui na final? Verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Legal. E quantos parâmetros verdadeiros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um número ímpar. É isso, né? Na prática, eu costumo falar isso muito no raciocínio lógico, eu acho que também vale aqui para esse ponto, pelo menos aqui na informática, que é o seguinte, é legal você tentar entender o máximo possível de coisas, para você não ter que ficar decorando tudo. E também para você se preparar para uma ou outra questão que explore um pouquinho mais, né, que fuja ali do decoreba. Mas não dá para deixar o decoreba de lado. Ele é importante para você ganhar tempo. Mesmo você sabendo fazer como o professor Vitor fez aqui, seria muito mais rápido se você tivesse decorado, né? Que, olha, número ímpar de argumentos verdadeiros, é verdade, eu não vou ficar nem perdendo tempo, né? Mas eu sou um apaixonado por raciocínio lógico, por isso que eu chamei o Arthur para dar aula comigo, porque eu adoro a matéria dele. E quando a gente emprega o raciocínio lógico, não só na informática, quando você emprega para tudo na vida, é impressionante como você consegue acertar mais questões, né?
Com certeza. Então, passando aqui pelos conectores lógicos, Arthur, vamos prosseguir então? Vamos prosseguir. Pessoal, nós vamos conversar agora sobre a condicional, né? O operador condicional. A gente até agora, né, a gente falou sobre os 4 primeiros operadores ali, a conjunção, a disjunção simples, disjunção exclusiva e bicondicional. E nós deixamos aqui para frente a condicional, que pelo menos no raciocínio lógico é a proposição mais importante de todas. É a que mais aparece em prova, não faltam questões sobre proposição condicional. Então você tem que chegar na sua prova, essa aqui realmente você tem que chegar dominando na sua prova. Vamos trabalhar aqui a condicional, vem aqui na tela. A condicional, nós temos aqui, ó, usando aquelas mesmas proposições simples, estou com calor e quero sorvete, eu tenho aqui o meu se, então. Se estou com calor, proposição P, quero sorvete, proposição Q. A gente normalmente representa isso aqui com a setinha, né? P, setinha Q. Essa aqui é a nossa condicional. Pessoal, a proposição condicional, qual que é a ideia que ela nos passa? A ideia passada pela condicional é de que uma determinada condição, se ela ocorrer, se ela se mostrar verdadeira, ela obriga a ocorrência de um determinado resultado. Tem gente que chama isso aqui de antecedente consequente, né? Se o antecedente acontece, se ele for verdadeiro, ele obriga a ocorrência de um consequente. Então a condicional nos diz isso, olha, quando essa condição acontecer, quando essa condição for verdadeira, isso aqui tem que ser verdade também. Agora, e se acontecer da condição ser verdadeira e mesmo assim o resultado ser falso? Nesse caso aqui, nós estamos desobedecendo a condicional. Esse aqui, pessoal, é o único caso em que o valor lógico da condicional será falso, né? O decoreba aqui você já sabe, Vera Fischer é falsa, né? A gente decora dessa forma que este é o único caso que a condicional é falsa. Ah, mas e se a condição for falsa? Se for, por exemplo, falso implica falso, é uma condicional verdadeira. Por que é uma condicional verdadeira? Porque quando eu falo para você, se estou com calor, quero sorvete, pode ser que mesmo nos dias que eu não estou com calor, eu também queira sorvete. Pode ser que seja falsa a primeira parte, né, de estar com calor, e mesmo assim seja verdadeira a segunda parte de eu querer sorvete. Ou pode ser falso que eu estou com calor e falso que eu quero sorvete. Porque quando eu falo essa frase para você, eu só estou te garantindo uma coisa. Eu estou garantindo que quando a condição acontecer, quando eu realmente estiver com calor, o resultado vai acontecer. Eu vou querer sorvete naquele dia. Tá? Então, esse é o único ponto que a gente garante numa condicional. Vamos seguir aqui então. Eu quero aproveitar para falar para vocês disso daqui, ó. A gente viu agorinha, né, que é importante a gente saber, a gente gravar mesmo o valor lógico de cada proposição, e eu geralmente sugiro que você decore quando cada proposição é falsa. Se você decorar isso daqui, você sabe que nos demais casos as proposições são verdadeiras, e aí fica fácil de você enfrentar os seus exercícios. A conjunção P e Q, quando que ela é falsa? Quando alguma proposição é falsa. A disjunção P ou Q, o que eu faço para ela ser falsa? Ela vai ser falsa quando ambas, ou até no caso do Vitor, né, quando todas as proposições forem falsas. A condicional, quando que a condicional é falsa? Só no caso da Vera Fischer, ó, só no verdadeiro implica falso. A disjunção exclusiva, ela vai ser falsa quando? Quando as proposições tiverem valores lógicos iguais. E a bicondicional vai ser falsa quando as proposições tiverem valores lógicos diferentes. Se você guarda isso daqui, você sabe que em todos os demais casos, as proposições vão ter valor lógico verdadeiro. Tá? E, claro, eu acho que aqui tem um detalhezinho que foi o que você acabou de falar, né, Vitor, do show. Isso não acontece muito, eu não me lembro de questões de raciocínio lógico que você tem uma disjunção exclusiva com vários, né? Isso é só na vários informática. termos.
mas se eventualmente aparecer, vocês já sabem, já tem esse macete do Vitor aqui. Número ímpar de parâmetros verdadeiros, a proposição será verdadeira. Né? Se for um número par de parâmetros verdadeiros, a proposição vai ser falsa. Tá bom? Vamos seguir aqui então. Tem mais um detalhezinho antes da gente passar para os exercícios envolvendo a condicional, que eu queria falar, que é isso daqui, ó, a tal da comutatividade. O que é comutar? Comutar é você trocar de ordem. Você diz que uma proposição tem a propriedade comutativa quando você pode trocar a ordem dos elementos e das proposições e não alterar o sentido, né? Lembra quando a gente estudou adição lá no ensino médio, lá no ensino fundamental? A gente lembra que a adição tem a propriedade comutativa, porque 3 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 3. Trocar a ordem não faz diferença. No caso das proposições, é importante você lembrar o seguinte, olha, todas as proposições podem trocar de ordem sem mudar o sentido. Só uma que não, a condicional. Olha aqui na tela. Todas essas aqui, ó, podem trocar de ordem sem alterar o sentido. Como assim trocar de ordem sem alterar o sentido? Vamos pegar essa primeira aqui, P e Q. Imagina que P e Q é isso aqui, ó, estudo e trabalho. Tá? Eu estou dizendo para você que eu estudo e trabalho. Se eu trocar de ordem isso daqui, se eu falar para você trabalho e estudo, muda alguma coisa? Muda o sentido aqui? Não, não muda o sentido. Eu posso trocar a ordem sem alterar o sentido. Agora, na condicional, isso não é verdade, tá? Você tem que lembrar que P implica que não é a mesma coisa que Q implica P. Essas proposições não são equivalentes entre si. Guarda esse detalhezinho, porque de vez em quando isso vai ser explorado nas questões de prova. Vamos então dar uma olhada nos exercícios? Vem aqui comigo então, olha o primeiro. Esse aqui diz pra gente que durante um comício de sua campanha para o governo do estado, um candidato fez a seguinte afirmação: se eu for eleito, vou asfaltar 2.000 quilômetros de estradas e construir mais de 5.000 casas populares em nosso estado. Considerando que após algum tempo a afirmação revelou-se falsa, pode-se concluir que necessariamente... Vamos lá. Que proposição é essa que eu tenho? Condicional. Se eu for eleito, aqui tem um então implícito, né? Se eu for eleito, então vou asfaltar 2.000 quilômetros e construir mais de 5.000 casas. Olha o detalhe. Na nossa segunda parte da condicional, nós temos uma proposição composta. Composta aqui por e é uma conjunção, né? Nós temos aí o conectivo e. A questão disse que essa afirmação, essa nossa condicional, ela revelou-se falsa. O que você lembra? Você lembra que só tem uma forma da condicional ficar falsa. Só tem um jeito. Se a primeira parte dela for verdadeira e se a segunda parte dela for falsa. Então, realmente, o Vitor aqui, ele já... Se tivesse uma alternativa F aqui, ó, dizendo assim, ó, que eu posso concluir que necessariamente o candidato foi eleito. Isso aqui seria o gabarito da questão? Seria o gabarito. Porque a primeira coisa que a gente sabe é que a pessoa foi eleita, porque exatamente. A primeira parte tem que ser verdadeira. Já está claro para a gente que o candidato foi eleito. Isso aqui nós temos certeza. Mas nós também temos certeza que a segunda parte dessa proposição é falsa, né? Nós temos certeza que vou asfaltar 2.000 quilômetros de estrada e construir mais de 5.000 casas populares é uma afirmação falsa. Ora, se isso daqui é falso, é porque eu não vou asfaltar 2.000 quilômetros de estrada, ou seja, vou asfaltar menos de 2.000 quilômetros de estrada. Esse E a gente sabe que a gente vai trocar aqui por um ou. Não vou construir mais de 5.000 casas, vou construir 5.000 ou menos, né? Ou não vou construir mais de 5.000 casas populares. Vamos dar uma olhada nas opções de resposta, ver o que nós temos. Olha, de cara a letra A e a letra B estão erradas porque a gente percebe que o candidato foi eleito, senão não tinha como a proposição ficar falsa. As letras C e D falam que o candidato foi eleito, mas
não foram asfaltados 2.000 quilômetros de estrada. Aí eu vou falar para você, não necessariamente. Exatamente, não necessariamente, porque uma coisa ou a outra coisa pode ser falsa. Pode até ser que ele cumpriu a primeira promessa, mas descumpriu a segunda promessa. Então a letra C está errada por isso e a letra D está errada basicamente pelo mesmo motivo, porque aqui está falando que ele cumpriu a segunda promessa aqui. Não necessariamente ele cumpriu a segunda promessa, pode ser que ele tenha descumprido justamente essa segunda promessa. Olha a letra E. Eu posso garantir que não foram asfaltados 2.000 quilômetros de estradas ou não foram construídas mais de 5.000 casas populares? Posso. Essa aqui é justamente a negação da segunda parte da nossa condicional. Então, o que eu posso garantir é o que está aqui na letra E. Vamos ver mais uma questão aqui para fixar esse trabalho da proposição condicional. Olha essa daqui. No Brasil, o voto é obrigatório apenas para os brasileiros alfabetizados que têm de 18 a 70 anos. De acordo com essa afirmação, se Luísa é uma brasileira que não é obrigada a votar, então necessariamente Luísa... Vejam o seguinte, eu achei muito legal essa questão, porque você não está vendo sim então aqui. Você não está vendo uma proposição condicional, vamos dizer, explícita. Mas leia isso daqui comigo. O voto é obrigatório apenas para os brasileiros que preenchem essas condições. Então, onde estão as condições? As condições são essas. Então, se eu tenho de 18 a 70 anos, Isso. então eu tenho que votar. Exatamente. A questão nos deu uma condicional. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Aqui nós estamos falando de questão da FCC, mas o CESP, se você for fazer algum concurso do CESP, o CESP adora isso daqui. O CESP ele não gosta de ficar colocando se então, porque se então todo mundo olha e vê que é condicional. O CESP gosta de colocar o quando, o sempre, o toda vez que, tá? O logo, o pois. Então tem várias formas diferentes de você cobrar aí a proposição condicional e nós vimos uma delas aqui. Vamos escrever essa frase e a minha recomendação para vocês é escrever essa frase do jeito que a gente está acostumado a ver, com se então, porque fica bem mais fácil analisar. Olha na tela comigo. Vamos escrever aqui, ó. Se a pessoa for brasileira, alfabetizada, com 18 a 70 anos, estou resumindo aqui, né? Tem 3 parâmetros E aí, pois então, é. Né? Então, voto obrigatório. Voto é obrigatório, tá? Tá resumido aí, obrigatório. Então a gente vê que se a pessoa cumprir essas 3 condições, for brasileira, alfabetizada e nessa faixa de idade, então ela tem uma consequência obrigatória. O voto está aqui, ó. O voto é uma consequência obrigatória para essa pessoa. O que nós sabemos sobre a Luísa? A Luísa é uma brasileira que não é obrigada a votar. Se a Luísa não é obrigada a votar, veja o seguinte, a Luísa é brasileira, então já sei que isso aqui é verdade. A Luísa não é obrigada a votar, então eu sei que essa parte aqui, ó, é falsa. Pensa comigo, se isso aqui for verdade, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com verdadeiro implica falso. Eu incorreria no caso onde a condicional é falsa. Para que isso aqui não aconteça, eu preciso que isso aqui não seja verdade, eu preciso que seja mentira. Eu preciso que seja mentira que ela é alfabetizada e está nessa faixa de idade. Se eu quero que isso seja mentira, eu preciso que a negação disso aqui seja verdade. Qual a negação disso? Ela não ser alfabetizada ou então ela estar fora dessa faixa de idade. Ela pode ter menos de 18 ou mais de 70 anos. Ela não é alfabetizada ou então ela está fora daquela faixa de idades. A gente tem, nas opções de resposta aqui, nós temos, ela é analfabeta e tem menos de 18 ou mais de 70 anos? Não, ela não precisa ser analfabeta e ela não precisa descumprir as duas condições ao mesmo tempo. É aquela questão do E, né? Você viu que o conectivo aí é o E, a sentença já está errada. Exatamente, já está errado. Olha, ela é analfabeta, ou seja, não é alfabetizada, até aqui tudo bem. Olha o conectivo correto, ou tem menos de 18 ou mais de 70.
Isso mesmo, gabarito aqui na letra B. Ela descumpre uma condição ou descumpre a outra condição. O restante a gente só passa aqui rapidamente. Não é analfabeta? Não, peraí, a gente já viu que ela tem que uma das opções é ela não ser alfabetizada, ou seja, ela ser analfabeta. Mas tem menos de 18? Não. Ela é analfabeta, mas pode ter entre 18 e 70 anos de idade? Olha, se ela for analfabeta, ou seja, não for alfabetizada, se ela não for alfabetizada, isso aqui fica falso. Se esse pedacinho aqui ficou falso, a nossa condicional já vai ser verdadeira. Tá? Eu tive a percepção que essa sentença, ela até pode ser verdade, mas ela necessariamente não é verdade. É uma exatamente. Ela pode ser verdade, mas você fica na dependência aqui. Vamos ver aqui. Tem mais de 70 anos, mas não pode ser? Não, eu não posso garantir que ela tem mais de 70 anos, tá? Não posso garantir isso daqui da mesma forma que aqui. Eu não podia garantir que ela é analfabeta, né? Ela podia ser alfabetizada, mas estar fora da faixa de idade. Essa é uma questão para tirar o candidato da zona de conforto mesmo. Sim. Não, uma questão bem interessante, bem legal, né? Muito bem elaborada. Pessoal, agora é com o Vitor para dar sequência aí e vocês verem como a função condicional aparece na informática. Vamos lá então. Eu gostei muito porque você falou, quando você começou a falar de condicional, que a condicional é um dos temas do raciocínio lógico que mais cai em concursos, né? E é impressionante como, em se tratando de funções de Excel, a função que estatisticamente mais cai em prova em todas as bancas é a função C. Então, até mesmo antes das funções E ou não, do show aí que o pessoal ficou um pouco assustado, talvez a primeira função do Excel que você tem que aprender seja a função C. E a função C, ela é relativamente simples quando você compreende claramente qual é a finalidade dela. A função C, costumeiramente, ela tem 3 parâmetros. O primeiro dos parâmetros é uma condição que você precisa avaliar em termos de verdadeiro ou falso. Por quê? Porque se for verdadeiro, então a função ela nos retorna o seu segundo parâmetro e caso a função seja falsa, nós recaímos então no senão. E caso ela seja falsa, nós senão, nós retornaremos o terceiro parâmetro. Então nós temos 3 parâmetros. O primeiro é algo que precisa ser julgado em termos de verdadeiro ou falso. Sendo verdade, a resposta que a função me trará será o segundo parâmetro. Sendo falso, a resposta que a função me trará será o terceiro parâmetro. E o legal disso é que você já sabe que ambos os parâmetros, segundo e terceiro, não podem ser retornados ao mesmo tempo. Isso até pode fazer o candidato ganhar tempo no momento que ele julga a condição. Opa, já sei que é verdade. Então, eu não perco tempo com o terceiro parâmetro, eu vou somente no segundo. Exatamente. E como a gente consegue testar o nosso conhecimento em cima da função C? A gente testa com a prática, a gente testa realizando exercícios. E como é que isso pode cair em prova? Exemplo, em relação ao Excel, considere quase toda a questão envolvendo Excel nos traz uma planilha com a situação problema. E se as células D2, D3, D4 e E2 contiverem as fórmulas conforme exibidas abaixo, então estamos falando em 4 células, não vou nem dar um zoom aqui na função soma C por enquanto, estas fórmulas foram preenchidas respectivamente nessas células aqui, e você precisa ser capaz de dizer quais são os valores que serão exibidos em D2, D3, D4 e E2. Então, o que você vai precisar aqui é entender a função C, porque você não tem o Excel para calcular aqui para você durante a realização da prova, entender o princípio de funcionamento da função C, realizar o cálculo correspondente ao que a planilha realizará, encontrar os valores corretos e encontrar a alternativa correspondente dentre as várias alternativas. Então vamos lá, agora que você também vai conhecer ou já conhece a função C, vamos tentar resolver isso aqui?
Ô, Vitor, eu posso começar só a resolução aí? Porque o pessoal ali estava falando, para eu resolver a questão de informática, essa aqui eu acho que eu dou conta de pelo menos começar. E aí mestre da condicional, então vamos lá então. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos começar aí com D2. Começar com essa, eu vou trabalhar D2 então, e aí você dá sequência nas outras. Beleza. Vamos ver. Temos aqui, então, a condição que tem que ser julgada, né, Vitor? Você já... Macete, né, Arthur? Vamos buscar os pontos e vírgula para a gente saber a separação entre os parâmetros. Sim. Isso é importante. Nós temos, né, um primeiro parâmetro que termina aqui, o segundo parâmetro termina aqui e o terceiro lá no final. O primeiro parâmetro é a condição, né? É a condição. Então, a condição a gente vai ter que ver se a célula A2 tem o valor superior. A célula A2, tá aqui, A2... realmente valor superior. A condição foi preenchida, vou deixar aqui como verdadeira, né? Se ela é verdadeira, eu não vou nem perder tempo com esse terceiro parâmetro. Eu vou olhar só o meu segundo parâmetro, que é o resultado que a função C irá retornar. Que ela vai retornar. Exatamente. Isso, que é B2 vezes 10. B2, B2 está bem aqui, é o 8. 8 vezes 10 vai me dar, portanto, o valor 80, né? Maravilha, 80. Arthur. Show de bola. Gastei todo o meu conhecimento de informática aqui, pessoal. Vamos lá. Mantendo essa linha de raciocínio, a gente agora pode olhar para a célula D3. E D3, de forma análoga, está verificando se A3 é igual a superior. A3 é superior? Estamos vendo que também é verdadeiro. Então, agora devemos olhar para o segundo parâmetro e, como você mesmo disse, Arthur, eu sou concurseiro, eu estou fazendo uma prova, certamente o tempo é escasso e talvez eu não precise perder tempo com o terceiro parâmetro, já que eu sei que a função me retorna no segundo. Sim. Então eu multiplico B3 por 10, que também é 8, e o resultado aqui é 80. Vamos agora para D4. Se A4 é igual a superior, e quando olhamos aqui para A4, estamos vendo que A4 é igual a médio. Encontramos uma condição falsa. E se a condição é falsa, eu tenho que partir por senão. Senão é B4 multiplicado por 5. B4 é 5 multiplicado por 5. Temos aqui 25. Por fim... Por fim, temos a função soma C. Soma C vai entrar como um bônus aqui na nossa explicação, porque não é um pouco da avaliação, mas como está aqui, como você está aqui assistindo a aula, já aproveita, vamos pegar um pouco mais de conhecimento. A função soma C, como o próprio nome sugere, e o nome das funções de Excel em português, elas são bem ilustrativas nesse sentido. O que você acha que a função soma C vai fazer, Arthur? Pelo nome, você não ouviu? Soma C. Eu acho que ela vai somar se uma determinada condição for preenchida, né? Perfeito. For cumprida. É exatamente isso que a função soma C faz. Ela soma se uma determinada condição é atingida. Ela tem uma sintaxe, em sua versão mais completa, um pouco mais complexa. Ela nos apresenta como primeiro parâmetro um intervalo. Ela nos apresenta, óbvio, a condição a ser preenchida. E ela nos apresenta o que eu gosto de chamar, na verdade, o próprio Excel chama de intervalo da soma. Olha que interessante, Arthur. Nós temos o intervalo a ser julgado em um determinado local e o intervalo a ser somado em outro local. Com base naquele julgamento. Com base naquele julgamento. Então, o que nós observamos aqui? Que o intervalo a ser avaliado... Vou passar uma borrachinha. Isso aqui vai entrar como bônus. O intervalo a ser avaliado é o intervalo de C2 a C4. E o intervalo a ser somado é o intervalo de D2 a D4. Já vou deixar previamente preenchido, porque nós já preenchemos 80, 80, 80 e 25. Este é o intervalo a ser somado. E a condição avaliada é o conteúdo ser igual a B. Perceba o paralelismo. Para cada célula que será avaliada, existe uma célula a ser somada se for o caso. É necessário na função soma C esse paralelismo. Não faz sentido eu avaliar um local e não ter um outro local correspondente para somar. Então vem aqui comigo. Precisaremos passar linha a linha desse intervalo para fazer o somatório. C2 é igual a B? C2
é A. A é diferente de B. Então, sinto muito, esse 80 aqui, ele não será somado. C3. C3 é igual a B? É. Então, eu somarei este 80 aqui. C4 é igual a B? É. Então, eu somarei D4. Então, no somatório que inicialmente se apresentou com o intervalo completo D2 a D4, eu vi que apenas C3 e C4 atenderam a condição. E por conta disso, eu somarei somente D3 e D4. 80 mais 25, nós preenchemos E2 com 105. Com base nessas informações, a gente consegue voltar para o slide anterior. Já sabemos que 80, 25, 105. E certamente, Arthur, temos uma alternativa correta. A função soma-C é uma função que eu gosto de explicar com um pouco mais de calma. Inclusive, até no meu próprio canal do YouTube, eu tenho um vídeo só para explicar soma-C. É uma função realmente que tem um pouco mais de complexidade. Mas com o foco na função C, que era o nosso principal objetivo aqui, acho que ficou clara a lógica do Excel. C, é verdade ou não é? É verdade? Vamos para um caminho. Não é verdade? Vamos para um outro caminho. E eu queria aproveitar somente com mais um exercício de função C para a gente consolidar o nosso conhecimento e mostrar um pouco também da complexidade do Excel. Então temos aqui um exercício. Se a célula C1 dessa planilha contiver a fórmula que foi apresentada, olha, Arthur, função C um pouco mais extensa aqui. Função C um pouco mais extensa aqui. Então qual será o valor da célula C1? Quer partir para essa daqui também? Como é que é o caminho? Essa daí eu vou deixar você começar. Então vamos lá. A função C aqui, essencialmente, ela possui o macete que eu sempre dou quando a gente vê uma função um pouco mais longa. Corre atrás dos pontos e vírgula para você não ficar assustado, tá? Então, vamos aqui. C, achei um primeiro ponto e vírgula. Soma, achei um outro ponto e vírgula, mas você percebe que está entre os parênteses da função soma. Temos um outro ponto e vírgula aqui, uma outra função soma. Opa, consegui aqui separar os parâmetros. Eu consigo ficar mais seguro, porque eu já sei que este primeiro parâmetro é a condição, que eu preciso julgar em termos de verdadeiro ou falso. Eu já sei que o segundo parâmetro é o cálculo que eu irei realizar caso a condição seja verdadeira. Eu já sei que o terceiro parâmetro é o parâmetro que eu devo julgar, que eu devo calcular para retornar como resultado caso a condição seja falsa. Vamos lá. E aí, Arthur, o que é esse chapeuzinho aqui, esse acento circunflexo? A1, A2. Isso daqui é a nossa exponenciação. Olha como no Excel são as coisas. Verdade. Então, qual é a condição aqui? E já adianto, se você errar esse operador, você erra a questão. A1 elevado a A2. Então, eu preciso saber, eu tenho aqui A1, eu tenho A2. Na verdade, eu tenho aqui, eu preciso saber se 2 elevado ao cubo é menor que B1 mais B2. 8 mais 5, 13. 2 elevado ao cubo menor que 13. 8 menor que 13. Isto é verdadeiro. Então, eu já sei que essa condição é verdadeira e o Excel irá retornar, então, o parâmetro que está aqui, é o segundo parâmetro da função C. E nós no Excel, então é normal, relativamente normal em funções do Excel, ainda mais envolvendo a função C, a banca gosta de dar uma enriquecida, colocar funções dentro de funções. E você pode encarar isso com naturalidade. Achei o segundo parâmetro. É uma função também? Não tem problema. Vamos calcular também esta função. E o segundo parâmetro é soma A1, 2 pontos, B2. A1, 2 pontos, é um dos operadores mais famosos do Excel, porque ele indica intervalo. Então, preciso selecionar desde a célula mais acima e mais à esquerda, até a célula mais abaixo e mais à direita, passando por todas as linhas e colunas correspondentes. E ainda temos passado como mais um parâmetro a célula B3. Então, soma A1, 2 pontos, B2, B3, inclui todas as células do intervalo de A1 a B2 e também B3.
E aqui, função soma, eu realizo um somatório simples. 2 mais 3 mais 8 mais 5 mais 6. 2 mais 3, 8. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 6, 24. E aqui está a nossa alternativa correta. Bacana? Valeu, boa tarde aí para todo mundo. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.